Olá, meus irmãos e amigos, a paz do Senhor Jesus. Estamos dando início a mais uma ministração da lição de número 10 da Escola Bíblica Dominical. Estamos aqui ao nosso lado, o pastor Exídio, o pastor e professor Exídio, que é o ministrador das lições da EBD. Hoje o tema é a lição 10, que tem por título As profecias despertam e trazem esperança. Nós estamos falando diretamente da Igreja Evangélica Assembleia de Deus de Brasília, área especial número 8, setor D, Taguatinga Sul, que tem como pastor presidente o pastor Orcival Pereira Xavier. Muito bem, a leitura bíblica de hoje, para os irmãos que estão querendo acompanhar, não tem revista da Escola Dominical, a leitura de hoje encontra-se em 3 livros, olha só, preste bem atenção. Jeremias, capítulo 1, de 4 a 10. Depois você vai para Joel, capítulo 1, versículos de 1 a 3. E vamos para o final da Bíblia, lá em Apocalipse, capítulo 1, de 1 a 3. São os mesmos números de Joel, são os mesmos números de Apocalipse. Joel 1, de 1 a 3, Apocalipse 1, de 1 a 3. Então, grave bem. Jeremias, Joel e Apocalipse. Pastor Exídio vai orar conosco, em seguida já vai tomar o leme e a direção da ministração. Maravilha, eu saúdo os irmãos com a paz do Senhor Jesus. Vamos orar e iniciar nossa aula. Pai, pedimos a tua bênção, a tua direção, a tua unção na ministração desta lição. Pai Santo, usa, Senhor, o tema desta lição para edificar, consolar, confortar, nos instruir em tua palavra. Pedimos tudo em nome de Jesus. Amém. Muito bem, minhas irmãs, meus irmãos, o textuário, né, Silas? Se encontra em Apocalipse, capítulo 1, verso 3, que diz: Bem-aventurado aquele que lê e os que ouvem as palavras desta profecia e guardam as coisas que nela estão escritas, porque o tempo está próximo. Muito bem. A verdade prática diz: as profecias são mensagens que expressam a soberania, vontade do Senhor. Elas servem para alertar o povo de Deus, produzindo esperança e confiança nas promessas divinas. Maravilha. Como já foi dito, leitura bíblica em classe, a princípio começa em Jeremias, capítulo 1, verso 4, que diz: Assim veio a minha palavra do Senhor, dizendo: Antes que te formasse no ventre, eu te conheci, e antes que saísse da madre, te santifiquei, e as nações te dei por herança, por profeta. Então disse eu: Ah, Senhor Jeová, eis que não sei falar, porque sou uma criança. Mas o Senhor me disse: Não digas eu sou uma criança, porque onde quer que eu te enviar, irás, e tudo quanto te mandar, dirás. Não temas diante deles, porque eu sou contigo para te livrar, diz o Senhor. Estendeu o Senhor a mão, tocou-me na boca e disse-me o Senhor: Eis que ponho as minhas palavras na tua boca. Olha, ponho-te neste dia sobre as nações, sobre os reinos, para arrancares e para derribares, e para destruíres e para arruinares, e para edificares e para plantares. Muito bem, agora vamos para Joel 1. Joel 1, capítulo 1. Palavra do Senhor que foi dirigida a Joel, filho de Petuel. Ouvi isto, vós anciãos, e escutai todos os moradores da terra. Aconteceu isto em vossos dias, ou também nos dias de vossos pais? Fazei sobre isto uma narração a vossos filhos, e vossos filhos a seus filhos, e os filhos destes a outra geração. Agora, Apocalipse, capítulo 1, verso 1 em diante, diz: Revelação de Jesus Cristo, a qual Deus lhe deu para mostrar aos seus servos as coisas que brevemente deve acontecer, e pelo seu anjo as enviou e as notificou a João, seu servo. O qual testificou da palavra de Deus e do testemunho de Jesus Cristo e de tudo o que tem visto. Bem-aventurado aquele que lê e os que ouvem as palavras desta profecia e guardam as coisas que nelas estão escritas, porque o tempo está próximo. Muito bem, minhas irmãs e meus irmãos, a lição de hoje, como é de praxe, está dividida em 3 tópicos, conforme está em tela. O primeiro é os profetas maiores, ok? Está bem claro aí. Segundo, os profetas menores. E terceiro, o livro do Apocalipse. Muito bem, passemos agora para o objetivo da lição. Silas, qual é o objetivo da lição 10? Muito bem, o objetivo diz o seguinte: primeiro, destacar a atuação ministerial de Isaías, Jeremias, Ezequiel e Daniel.
Conhecer o período, o tópico 2. Tópico 2 não, objetivo 2. Conhecer o período e a região geográfica de atuação dos profetas menores. 3. Estender o propósito e entender o propósito e a mensagem do livro de Apocalipse. Maravilha, minhas irmãs, meus irmãos. Agora passemos para a exposição, provavelmente da lição, a começar pela introdução, conforme está em tela. Vejamos, observa aí, minhas irmãs, meus irmãos, conforme o slide em tela. Olha aí, os livros proféticos do Antigo Testamento se dividem em profetas maiores e profetas menores. A designação serve para diferenciar o quê? O tamanho dos livros e não o grau de importância de seus autores. Os profetas maiores são Isaías, Jeremias, Lamentações, Ezequiel e Daniel. Já os profetas, ou os outros 12, que são os profetas menores, são Oséias, vai de Oséias a Malaquias. E no Novo Testamento, apenas o livro do Apocalipse é classificado como profético. Fechando, está aí de vermelho, a mensagem deste livro desperta e, ao mesmo tempo, produz esperança para o povo de Deus. Professor Silas, suas observações. Como o pastor Giro deu uma lida, meus irmãos, os escritos originais da Bíblia, eles não foram divididos em capítulos e versículos, como hoje temos, né, pastor? Isso, é verdade. Fato que ocorreu, talvez, no início do século VIII, por aí assim. Claro que esses escritos, a divisão, eles foram feitos para melhor compreensão da palavra de Deus hoje, né, que os tempos estão modernos. Então, Deus vai abrir o entendimento do homem para melhorar a compreensão da sua palavra, a leitura. Isso. Então, todas essas divisões, profetas menores, profetas maiores, como o pastor falou, não é pelo grau de importância da profecia, que todas elas são importantíssimas. Isso. Mas isso foram feitos, mas sem corromper a mensagem que Deus quis fazer com o homem, né? Maravilha. Da mesma forma, os livros proféticos foram tudo isso aqui. Maravilha. Uma observação importante, eles não mexeram na estrutura e nem, na mensagem de Deus. E tudo isso é Deus falando com o homem, quer que o homem se prenda a sua palavra. Muito bem. Ainda dentro da introdução, minhas irmãs e meus irmãos, é importante dizer isso. Observe, a lição número 9, a lição passada, foi estudados o quê? Foi estudados os livros históricos e poéticos. E vimos que os livros históricos e poéticos mostram o quê? Mostram que a soberania e a sabedoria divinas. Hoje, iremos estudar de forma bem simples, bem resumida, logicamente que o tempo não é suficiente, a profecia bíblica no Antigo e no Novo Testamento. Passemos então agora para o tópico 1, os profetas maiores. Repetindo, quem são os profetas maiores? Isaías, Jeremias, Lamentações, Ezequiel e Daniel. São 5 livros. Professor Silas, 1.1. Vamos lá então, a leitura do 1.1 diz o seguinte, os profetas e a profecia. A palavra grega, profetas, significa proclamador e intérprete da revelação divina. No hebraico, a palavra frequentemente usada é nambi, como sendo aquele que declara uma mensagem em nome de Deus. Os profetas tinham acesso à presença dos reis, ofereciam-lhes assessoramento e, quando necessário, até censuravam os seus atos. O dicionário Vini atesta que o termo grego para profecia é profeteia, que significa descrição antecipada da vontade de Deus, quer com referência ao passado, quer presente ou futuro. A Bíblia registra que Deus falou muitas vezes, de várias maneiras, por meio dos seus profetas, né? Muito bem. E é isso, Silas. Mas, na verdade, os profetas recebiam mensagem de Deus, né, para alertar o povo, às vezes, como diz aqui, alertar, e até a advertência dos reis, né, profetas. Eles não tinham, assim, como diríamos hoje, assim, um jargão popular, não tinha papa na língua, não. O que Deus mandava falar, eles faziam, né? Eram videntes, portador da palavra, e eram mensageiros de Deus mesmo, né? Profetizavam anunciando as verdades, né, já ocorridas ou que iriam acontecer. É um canal específico de Deus para falar ao seu povo. Inclusive, alguns prestavam serviço ao rei, né? Alguns prestavam ao reis, tanto para consulta como para aconselhamento e até advertência, né? Muito bem. Minhas irmãs, meus irmãos, quero trazer mais informes sobre esse item 1, sobre os profetas e a profecia. Observe.
através dos profetas, viu, meus irmãos, Deus relembra ou relembrava as pessoas naquelas gerações, sobre o quê? Sobre o que estava na lei lá no Pentateuco. Ok? Então o profeta foi o quê? O instrumento que Deus usou para ministrar ao povo de Deus, para relembrá-lo, para fazê-lo lembrar do que a lei já preceituava. E a profecia da Escritura, portanto, é o quê? É a manifestação do Espírito Santo com o propósito de proclamar os desígnios divinos. Fechando esse ponto, a Bíblia ensina-nos que o Espírito Santo foi o inspirador dos profetas. Aí quero trazer mais um detalhe sobre esse ponto, que é o seguinte: no Antigo Testamento, viu, Cília, viu, minhas irmãs, não havia um ministério profético reconhecido e considerado por toda a nação de Israel. Detalhe, viu, minhas irmãs, hoje não existe esse ministério nas igrejas, ok? Existem pessoas ou mensageiros de Deus que possuem o dom de profecia ou o dom ministerial, o ministro, no caso Efésios 4:11, usado em determinadas ocasiões. Porém, o sentido profético do pleno da palavra, conforme o Antigo Testamento, hoje não existe mais, porque a profecia findou-se. E aí, eu quero trazer uma observação, porque tem muita confusão sobre profecias e profeta, A Declaração de Fé da Assembleia de Deus no Brasil, na página 174, diz o seguinte: dom de profecia é diferente da profecia anunciada pelos profetas do Antigo Testamento. A revelação canônica já se encerrou, mas Deus continua a falar por meio da Bíblia. O Senhor proveu outros recursos por meio dos quais se comunica com os seres humanos, dentre eles o dom de profecia, etc. Então, observe, a profecia conforme Jeremias, Daniel, Isaías, Ezequiel, esse tipo de profecia não existe mais. Ela foi encerrada com o quê? Com o cânon, com o encerramento do cânon. O que existe hoje são dons que Deus usa alguém, aqui, ali e acolá, conforme a palavra, para trazer uma mensagem de edificação, consolação para o povo de Deus. Dito isto, passemos para o item 2, que é analisar de forma bem breve, bem resumida, os profetas Isaías e Jeremias, conforme está aí na tela, no slide. Observe aí, na tela, no slide. Os profetas Isaías e Jeremias. Aí é só uma pincelada. Eu sugiro às irmãs e os irmãos que estudem, que pega a sua Bíblia, faça um estudo bem analisado, bem assim, esquematizado, para você entender melhor. Mas observe em tela, os profetas Isaías e Jeremias. Isaías e Jeremias, observem, foram profetas que profetizaram no reino de Judá. Aí nós ficamos de vermelho. Isaías, observe, denunciou o quê? A rebeldia do povo e apontou o cativeiro como juízo divino. Predisse o retorno de Judá do exílio e profetizou a respeito de Cristo, tal como o seu nascimento de uma virgem, sua descendência de Davi e seu ministério libertador. Isso é uma síntese da mensagem do profeta Isaías. Já Jeremias, aí de azul, igualmente, vaticinou quer dizer, profetizou a queda de Judá por causa do quê? Por causa do pecado. Anunciou a restauração do remanescente e a chegada de Cristo como renovo de justiça, conforme Jeremias 33:15. Lê em casa com mais detalhe. E aí, nas Lamentações, está de verde, temos o quê? O registro do clamor de Judá pelo perdão divino. Fechando, ambos os profetas, tanto Isaías como Jeremias, anunciaram o quê? Despertamento. Falaram dos juízos que estavam por vir, mas falaram também de despertamento de esperança. Cira, sua observação. A observação é quase a mesma coisa. Não tem, ambos foram profetas em Judá, depois do reino dividido, já foi por Judá. Deus usou estes homens para apontar a rebeldia, o pecado do povo, para advertir sobre o cativeiro, etc. Isaías, por outro lado, também é considerado um profeta messiânico, porque ele profetizou muito a respeito de Jesus Cristo, inclusive a seu nascimento, a sua crucificação, o sofrimento, etc. Muito bem. E apesar de toda essa rebeldia do povo, Deus ainda Deus teve misericórdia para levantar esses homens, para advertir o povo. Ninguém foi cativo inocente. Maravilha. O que nós fizemos? Não. O pessoal foi advertido para isso. Muito bem. Mas também trouxe esperança, Paulo? É verdade. Agora, um detalhe, viu, meus irmãos? Para entendermos bem, compreendermos bem a mensagem desses profetas, precisamos conhecer um pouquinho o ambiente histórico, a época que eles viveram. Aí eu quero trazer algumas observações que não estão na revista, mas que vai dar bastante luz para tudo. Observe. O profeta, no livro de Isaías, capítulo 1, versículo 1, lá fala, visão de Isaías, filho de Amós. Lá está identificando o profeta
Isaías. Lá fala que ele viveu nos dias de Uzias, Jotão, Acás e Ezequias, rei de Judá. Portanto, em que época foi que Isaías profetizou? Foi no período equivalente de mais de 60 anos de atividade profética, né? Foi no período desses juízes, desses reis, ok? E a palavra Isaías significa em hebraico salvação do Senhor. Portanto, a salvação é o tema central do seu livro. Ele, como já falamos, denunciou a rebeldia, né? E apontou o cativeiro como juiz divino. Jeremias, né? Conforme Jeremias, o livro de Jeremias, capítulo versículo 2, ele profetizou na época dos reis Josias, Joacás, Joaquim, né? E Joaquim e Zedequias, rei de Judá. Isso conforme Jeremias 1:2. Seu ministério de Jeremias se estendeu por mais de 40 anos, de 626 mais ou menos, até 506 a.C. Seu nome significa Yahvé estabelece. Já Lamentações de Jeremias, né? Descreve o caos, a destruição de Jerusalém, a partir do ano 586, quando o quê? Quando o exército de Nabucodonosor, babilônico, destruiu Jerusalém e levou os últimos cativos. E o que o livro Lamentações fala? Ele fala da tristeza do profeta Jeremias em relação à situação espiritual, moral e física do povo de Israel após a queda diante do exército de Nabucodonosor. Detalhe, no livro Lamentações nós encontramos uma passagem que é Lamentações 3:22, que diz que a misericórdia do Senhor é a causa de não sermos consumidos. E aí, no mesmo livro, no versículo 29, o profeta Jeremias diz, põe a sua boca no pó, talvez assim haja esperança. O que isso nos ensina? Que apesar dos juízos, apesar das destruições, apesar do caos, Deus sempre esteve renovando a esperança, a fé de todos, né, Deus? Dito isso, passemos para o item 2, conforme está em tela, né, o slide. Vai falar de quem? Dos profetas Ezequiel e Daniel. Detalhe, minhas irmãs, não temos tempo para entrar em detalhes, para ser assim, detalhista, né? Apenas dando uma pincelada aqui. Vejamos aí o slide, por favor. Os profetas Ezequiel e Daniel, vou ler aqui, ó. Ezequiel e Daniel profetizaram na Babilônia. De vermelho, Judá estava no exílio e tinha o coração obstinado, né? Ezequiel foi levado para os ademoestar no cativeiro, né? Lembrar de que a restauração requeria arrependimento, está aí a referência, e pronunciou a Cristo como pastor e rei. Já Daniel também foi para o exílio, como um dos oficiais da corte. Ele entendeu que o cativeiro duraria 70 anos e passou a clamar por misericórdia como resposta. Deus lhe revelou o tempo da restauração da nação, a vinda de Cristo, o advento do anticristo e o julgamento final. Isso está em Daniel 9, 24, 27, a famosa profecia da 70ª semana. Não temos tempo para entrar em detalhe, depois vamos pesquisar com mais calma. De verde, fechando. Essas profecias despertaram a esperança de reconciliação com Deus. Portanto, o tópico 1, que trata dos profetas maiores, né, tem como síntese ou sinopse os profetas maiores, observe, tiveram uma atuação proeminente tanto no reino de Judá como na Babilônia. Silas, é com você. Na verdade, pastor, foram profetas que já falou, já atuaram no cativeiro, né? Isso. No cativeiro em Babilônia. Mesmo em cativeiro, Deus não abandonou a sua misericórdia. Com certeza. Estava lá usando a nação para castigá-los, mas Deus não os abandonou. Os profetas trouxeram mensagem de Deus, de esperança, né, de ânimo, de restauração, etc. Daniel, por outro lado, se destacou bem lá, né, que ele já foi levado para o exílio e lá ele se destacou, né, como um homem íntegro diante de Deus. Tá? Deus usou bastante ele para glorificar o seu nome. É verdade. Então, eles falaram sobre Jesus Cristo, também anunciaram o futuro da nação que seria restaurado. E Daniel, no cativeiro, exerceu uma grande influência, né, pastor, naquele império. Isso. Pois que o nome do Senhor Jesus Cristo, pelo temor que ele tinha a Deus e pela sua integridade. Muito bem. Deus foi louvado através daquele profeta. Aí eu quero trazer, Cira, minhas irmãs, meus irmãos, alguns informes que para situar melhor, né, a mensagem que foi, a síntese da mensagem que foi trazida aí no slide na revista Comunical. Observe, o profeta Ezequiel foi conduzido ao exílio na deportação, isso é importante, promovida por Nabucodonosor em 597, isto é, na segunda leva, isto está no segundo livro de Reis, capítulo 24, 14 e 16. Ele, o profeta Ezequiel, era sacerdote em Jerusalém, conforme Ezequiel 1:3,
E o tema preponderante do livro do profeta Ezequiel engloba a justiça e a misericórdia divina, a responsabilidade individual e a esperança para o futuro. Já Daniel, detalhe, Daniel pertencia, como já vimos aí, à alta nobreza judaica, conforme Daniel 1:3, muito jovem, 15, 16 anos, mais ou menos, 17, por aí, foi levado para a Babilônia por volta de 605 a.C., na primeira investida de Babilônia em Judá, 605 mais ou menos, e tornou-se um dos oficiais da corte, como todos sabem a história de Daniel, ok? Detalhe, o profeta Daniel exerceu o seu ministério por aproximadamente 70 anos. Isso aqui são informes que não está aí na revista, mas que nós estamos trazendo para entender melhor o contexto. E de 605 a.C. a 505 a.C. Detalhe, Daniel ele começou, né, o seu ministério profético no reinado babilônico, né, através de Nabucodonosor, passou todo o período babilônico até a queda de Babilônia, por volta do ano 538, mais ou menos, né, antes de Cristo, e aí veio o Império Persa. Então, de acordo com o estudioso, ele profetizou ou viveu como profeta de 605 a 535 depois de Cristo, né? Isto é, desde o primeiro ano de Nabucodonosor até o terceiro ano de Dário, Daniel 10:1. Fechando, o livro de Daniel é formado por duas partes. A primeira, capítulo 1 a 6, é essencialmente narrativa, né? E a segunda parte, 7 a 12, contém uma série de visões simbólicas. E o livro de Daniel, portanto, é um manual de história e de profecia. Dito isto, passemos agora para o tópico 2, que é os profetas menores. Ok? Vamos lá? Próximo slide, por favor, conforme está em tela. Vejamos. Profetas menores. Quais são os profetas menores? Antes do Silas ler 2.1, os profetas menores são Oséias, Joel, Amós, Obadias, Jonas, Miqueias, Naum, Abacuque, Sofonias e Ageu, Zacarias e por último Malaquias. Silas. Muito bem. 2.1. Vamos lá, os profetas menores, o ponto 1 diz, os profetas do Reino do Norte. Isso. 2 profetas menores profetizaram para Israel, Amós e Oséias. Amós profetizou quando Israel vivia grande prosperidade. Contudo, Deus reprovava as ações do povo, tais como suborno, corrupção, injustiça, etc. Em razão disso, Amós vaticinou, quer dizer, preveu, falou para o futuro, o cativeiro como julgamento, certo? Oséias condenou a infidelidade a Israel, que como uma meretriz traiu e abandonou o Senhor para seguir o caminho da idolatria, da luxúria, do homicídio, do roubo e da opressão. Muito bem. Como consequência, a nação foi conduzida ao cativeiro pela Síria. Apesar dos erros, ambos os profetas anunciaram que Deus prometeu restaurar o povo. Muito bem. Né, pastor? Suas considerações, Silas. Pastor, o profeta do Reino do Norte, diga-se de passagem aqui, como já falamos no início, né, aqui já é o reino dividido, né? Só pelo tamanho, como fala, pelo tamanho do livro, não pela, como o irmão já falou no início, lá pela profecia, né? Isso. Tem muito valor. Embora houvesse a divisão, né, de Israel depois da morte do rei Salomão, Deus não os abandonou. Mesmo dividido, Deus foi com ele. No entanto, usou nações como chicote, né? É verdade. Para castigar o Israel pelos seus pecados, pois os amava, né? Esses profetas foram mensageiros de Deus para Israel, denunciando os seus pecados, até com mensagens duras, até serem levados cativo, mas sempre com promessa de restauração. Muito bem. Minhas irmãs, meus irmãos, muito bem. Observe que no tópico 1 vimos, né, sobre os profetas maiores. Isaías, Jeremias, Ezequiel e Daniel. É isso? Vimos, né, um pouquinho de quem foram eles, a síntese de sua mensagem e quem foram eles. Agora, falemos dos profetas menores. E dentre estes, os 2 primeiro. Amós. Quem foi Amós? Quem foi Oséias? Vamos lá. São informes que vai trazer mais luz no que está na revista. Observe. Amós, de acordo com o seu próprio livro, era de Tecoa, uma aldeia de Judá. Foi chamado para profetizar em Samaria, isto é, no Reino do Norte. Então ele era da Judéia, foi para Samaria. Isso conforme Amós 1:1. E que época foi que ele profetizou? De acordo com Amós 1:1,
ele profetizou nos dias de Jeroboão II, 793 a 746, mais ou menos, antes de Cristo. Uma época em que havia grande prosperidade no Reino do Norte, apesar da idolatria. Detalhe, Amós não era profeta, ele era boiadeiro e cultivador de sicômoros, que era um tipo de figo bravo, que era a comida dos pobres. Portanto, não era membro da classe de profeta, mas foi comissionado por Deus para o ministério profético. Aqui tem mensagem, viu? Deus usa o que ele quer. E Oséias? Quem foi Oséias? Quando ele viveu? Quando ele atuou? Oséias, o livro do profeta Oséias, registra que a palavra lhe foi dirigida nos dias de Uzias, Jotão, Acás e Ezequias, rei de Judá, e de Jeroboão II, rei de Israel. De acordo com o estudioso, o profeta Oséias ministrou nos últimos anos do rei do norte, Jeroboão II. Portanto, Oséias foi praticamente contemporâneo do profeta Isaías, né? Isso é um detalhe interessante. Você vai encontrar isso aonde? Oséias 1:1. Fechando, Oséias profetizou mais ou menos no período de 753 a 715, mais ou menos, antes de Cristo. Ele foi contemporâneo de Amós, Isaías e Miqueias. Detalhe, né? O enredo, a narrativa do livro do profeta Amós vai descrever o quê? Vai descrever a situação difícil familiar que ele viveu, mas tudo isso para demonstrar através de uma linguagem espiritual o descontentamento de Deus com com o povo de Israel, que tinha totalmente se distanciado e adulterado com os deuses pagãos. Dito isso, passamos para o ponto 2, que, continuando sobre os profetas menores, vai falar dos profetas pré-exílio, isto é, antes do exílio, não é? Antes do exílio, isso tanto do exílio assírio quanto do exílio caldeu. Conforme está em tela, vejamos. Está aí, gente, ó? Profetas pré-exílio. Quem são eles? Primeiro, são 4. Joel pregou, o arrependimento, está aí em tela aí a referência, e profetizou o derramamento do Espírito Santo, aquela famosa profecia que em Atos 2, Pedro disse, começou a se cumprir, original quer dizer que Pedro está falando que começou a se cumprir. Também temos Miqueias, que denunciou a falsa espiritualidade, o profeta Miqueias, anunciou a destruição de Jerusalém, o cativeiro babilônico, a restauração de Judá. Miqueias é aquele famoso profeta que diz, tu, Belém de Efrata, de ti nascerá aquele que será rei em Israel. E vem Abacuque, Abacuque, que reclamou da violência, do litígio, da sentença, Por quê? Porque Abacuque via que o povo estava cada vez mais depravado, porém Deus disse, então vou usar os caldeus. Então Abacuque entrou em parafuso, mas depois Abacuque entendeu o projeto de Deus. E Sofonias, que é o último, que aponta que os pecados dos príncipes, a destruição do grande dia do Senhor, e a restauração do remanescente. Aqui é uma síntese, repito, minhas irmãs, meus irmãos, estude, faça um projeto de estudar esses livros, E, fechando, vejamos aí as observações de Silas. Meu irmão, todos os profetas que o pastor Isidro mencionou e está escrito aqui na lição, foram homens usados por Deus num tempo difícil, pastor? Para Israel, pecado, estava ali, e eles falavam mesmo mensagem até dura, pastor? Isso. Uma mensagem de arrependimento, advertência e até destruição pelos seus diversos pecados, É verdade. Com severo juízo de Deus, mas sempre com palavra de esperança, de ânimo, de restauração do povo. Foram esses homens que Deus usou naquele período dramático. Em outras palavras, as profecias desses profetas enfatizavam o juízo, mas também enfatizavam o quê? A misericórdia divina, é isso? E aí a pergunta que não quer escalar, Silas, minhas irmãs e meus irmãos, quem foi Joel, quem foi Miqueias, Abacuque e Sofonias, o que a Bíblia fala sobre ele? Detalhe, eu sugiro, minhas irmãs, meus irmãos, no primeiro versículo do capítulo desses livros já tem um detalhe que identifica esses profetas. Vamos lá, rapidinho. Joel profetizou quando? Joel profetizou no reino de Judá, por volta mais ou menos de 835 a.C., durante o reinado de Joás. Isso está em 2 Crônicas 22, 24, tá? 22 a 24. Ele, Joel, se identifica como filho de Petuel, Joel 1:1, O seu nome significa Jeová é Deus. Pronto, tá aí um pouquinho sobre Joel. E Miqueias, quem foi Miqueias? Miqueias, ele profetizou no reinado de Jotão, Acás e Ezequias, portanto foi contemporâneo de Jeremias,
de Jeremias, aliás, de Isaías, né? E seu ministério durou cerca de 50 anos. Por exemplo, Miqueias, ele era do interior de Judá, era da cidade de Moresete Gat, que fica conforme Miqueias 1:1, era interior. E detalhe, enquanto Isaías profetizava na corte em Jerusalém, Deus usava Miqueias nas redondezas, nas adjacências, na área rural. E quem foi Abacuque? Abacuque, de acordo com a Bíblia, iniciou seu ministério por volta do ano 609, mais ou menos antes de Cristo, no governo de Joaquim, rei de Judá. Isso está em 2 Reis, livro dos Reis 23, 30, 34. E Sofonias. Quem foi Sofonias? Sofonias, né, afirma que foi chamado, o livro de Sofonias, que ele foi chamado nos dias de Josias, rei de Judá. Sofonias 1:1. Portanto, o início de suas profecias é por volta de 620, 610 mais ou menos, né? E 632, aliás, 632, e portanto todos esses profetas do pré-exílio abordam o juízo, mas enfatizam a misericórdia, enfatizam que Deus proveu o livramento. Então aqui está um pouquinho, nós não temos tempo para entrar em detalhe, sugiro que vocês leiam com mais calma em casa, mas aqui é um pouco suficiente para entender o ambiente, o contexto desses profetas. Ok, Silas? Ok. Muito bem. Aí, aqui termina os profetas chamados profeta pré-exílio, isto é, aqueles que profetizaram no Reino do Norte antes do cativeiro assírio, em 721, 22 a.C., e aqueles que profetizaram em Judá antes do cativeiro babilônico, que começou no ano 605 a.C. Agora vejamos os profetas pós-exílio, conforme está em tela. 2.3, por favor. Vamos lá então, 2.3 diz o seguinte, irmãos. Os profetas pós-exílio. Os profetas de Judá pós-exílio são 3. Ageu, que persuadiu o povo a reconstruir o templo. E Deus prometeu prover os recursos da construção e assegurou que a glória desta casa seria maior do que a primeira. Depois o pastor certamente vai falar. Zacarias, que animou o povo, Zorobabel, a concluir o templo com mensagem não por força nem por violência, mas pelo meu Espírito. E anunciou a vinda do Messias como o renovo do Senhor. Malaquias, que repreendeu o desleixo dos sacerdotes, os pecados do povo e a negligência com os dízimos e ofertas. O livro encerra o cânon do Antigo Testamento e conclui uma promessa de que o dia do Senhor está vindo. Muito bem, Silas, suas observações. Pastor, pós-exílio, como diz aí, né? Depois do exílio, né? Quando Israel o pessoal estava regressando para a sua cidade natal, né? Isso. Para reconstruir aquela cidade. Isso. Ser reconstruída, foi abandonada e destruída. Eles trouxeram mensagem específica, né, pastor, de ânimo, de coragem, ao mesmo tempo, para dar continuidade à obra, para construir o templo, etc. E também, ao mesmo tempo, advertência com a negligência, né, dos sacerdotes, a oferta, né, o dízimo, a avareza do povo, né, Judá. Então, já retornando do cativeiro, teria que restaurar as cidades, pessoal, né? Muros de reconstrução do templo e outras obras. Então, foram encorajados. Deus estava com eles. Muito bem. Fez voltar, conforme os profetas pré-exílios falaram, e agora estava se cumprindo essa profecia, e eles estavam ali dando ânimo ao pessoal, né, pastor? Dando ânimo e advertindo quando podia e tal. Ok, para entender melhor o contexto histórico, né, cultural, geográfico da época, é importante conhecer esses contextos para entender melhor a mensagem. Então, observe que no ano 537, 36, mais ou menos, antes de Cristo, né, Ciro, o imperador, o rei persa, determinou a volta dos judeus para reconstruir o templo. Né? O templo está lá em Esdras capítulo 1 e etc. E, chegando lá em Jerusalém, lançaram as bases, porém veio a perseguição por parte dos que estavam lá, os samaritanos, etc. E o templo foi paralisado. Chegou no ano 520, Deus levantou quem? O profeta Ageu. Então, quem foi Ageu? Ageu foi um profeta que iniciou seu ministério no ano 520 a.C., não é? Com o objetivo de o quê? Incentivar o povo, despertar o povo, encorajar o povo para iniciar, dar continuidade à reconstrução do templo que estava mais ou menos 16 anos parado. Muito bem. Ok? Então, isso é um pouquinho de Ageu. Ageu 1:1 fala sobre isso. Ok? Ok? Como disse Sila, no livro de Ageu fala que a glória daquela casa seria maior do que
né? A primeira. Isso significa por quê? Porque o templo que foi construído lá em Jerusalém, na época de Ageu, foi terminada a construção, né, de Ageu e Zacarias, foi esse templo que estava sendo reformado, ampliado na época de Herodes, que Jesus entrou, que Jesus chegou lá. Foi mesmo. Ok, importante. Agora é maior mesmo. É lógico. Só que tem também um cumprimento para o futuro, mas a princípio é isso. Voltando para cá, quem foi Zacarias? Zacarias foi um amigo, companheiro, mais novo um pouco do que Ageu, que também no ano 520 foi levantado para profetizar. Ele era membro da família sacerdotal, conforme Neemias 12:4. Ele foi comissionado profeta no segundo ano de Dário, conforme Zacarias 1:1. Então, Zacarias e Ageu um pouquinho mais velho, foram o instrumento que Deus usou para despertar o povo, botar o povo para trabalhar, e Ageu, e Deus usou Zacarias, não era por força nem por violência, mas é pelo Espírito Santo. E em 4 anos, no ano 516, mais ou menos 515 mais ou menos, o templo foi inaugurado. E quem foi Sofonia? Quem foi Malaquias? Malaquias é muito conhecido, é o último livro do Antigo Testamento. Malaquias significa mensageiro. Seu ministério teve início por volta do ano 433 a.C. e nessa época o templo já tinha sido reconstruído. Por isso que o livro de Malaquias, capítulo 1, verso 10, capítulo 3, verso 1 a 10, fala muito do templo, fala muito do sacerdócio, fala muito do sacrifício, fala de trazer o dízimo da casa do Senhor, porque o templo estava construído e infelizmente, os oficiais estavam, sendo rebelde. E aí encerra-se o Antigo Testamento. Detalhe, entre Malaquias e Mateus, vemos o período interbíblico, o período de 400 anos, onde não há profecia, onde o cânon sagrado totalmente foi encerrado. Silas, podemos continuar? Podemos. Maravilha. Quarto ponto do tópico 2. Estamos no tópico 2, estamos falando dos profetas menores. Minhas irmãs, meus irmãos, estamos aqui dizendo para todos que aqui é uma síntese, é um resumão em casa. Façam um plano de estudo, leia, estude esses profetas. Agora passemos para os demais profetas, que eu vou ler aqui conforme está em tela, vejamos aí o slide, observa aí, Tá aí, Demais profeta. Ponto 4. O profeta Jonas, observe, eu destaquei de azul aí, foi enviado para pregar em Nínive, a capital da Síria. A mensagem era de destruição por causa da maldade do povo, porém a nação se converteu e Deus cancelou o juízo sobre ela. Contudo, 650 anos depois, agora, Deus levanta outro profeta, por nome Naum, que profetizou a condenação de Nínive, conforme Naum 1, versículo 1 e 9, Aí vem, os assírios foram destruídos pela insistência em praticar a crueldade. Obadias é outro profeta, que denunciou a soberba dos edomitas. Está em Obadias, livro de Obadias, capítulo verso 1 ao 3. Eles eram descendentes de Esaú e praticavam violência contra Judá. Por essa razão, Deus os condenava ou os condenou à destruição, quando Judá seria restaurado. E síntese desse tópico 3 é o seguinte: os 12 profetas menores foram usados por Deus antes e depois do exílio do povo escolhido. A palavra é com você, Silas. Muito pequeno. Os profetas Jonas, Naum, Obadias, trouxeram mensagens, respectivamente, de juízo. Juízo mesmo, juízo forte. Esse povo, viu, pastor? Para Nínive e os edomitas, eram nações violentas, Inclusive, eu acho que os edomitas, acho que Deus até usou de uma vingança mesmo, porque eles foram mal para o povo de Deus, Então, Deus destruiu essas nações, Muito bem. E como o pastor disse, Nínive chegou a se arrepender, Mas lá para frente que ela não abandonou. É verdade. Mas eram nações violentas e Deus usou esses homens para profetizar e falar sobre tudo isso, Muito bem. E mais que Deus também restauraria, e Judá seria restaurado definitivamente. Maravilha. Dito isso, quem foi Jonas? Quem foi Naum? Quem foi Obadias? O que a Bíblia diz sobre eles? Vejamos. Isso aqui é importante, isso aqui é informação fresquinho como diz o outro, Mas é da Bíblia. Nada aqui é da cabeça nossa, é da Bíblia. O que diz a Bíblia sobre Jonas? De acordo com a Bíblia, Jonas era um profeta do norte, está segundo o livro dos Reis, capítulo 14, verso 25, fala de Jonas. Mas ele foi enviado para pregar em Nínive, a capital da Síria da época, ok?
A Síria da época era a grande potência mundial. O livro de Jonas é datado por volta, mais ou menos, de 762 a.C., quando a Assíria ainda era dotada de poder e grandeza, o grande império assírio. Só que esse império, 150 anos depois da profecia, né, a capital era Nínive, o povo se converteu, o povo se voltou para Deus. Jonas, né, ficou chateado com Deus. Jonas não entendeu a misericórdia de Deus, né? Mas Jonas tinha suas razões, mas, óbvio, depois foi chamado a responsabilidade e caiu na real. É assim que Deus faz. Volta para cá, observa aí, ó, Naum. Quem foi Naum? Naum foi um profeta que, de acordo com Naum, com seu livro, capítulo 1, verso 1, ele era da vida de Elcos, era um Elcosita, que era uma região da Judéia. Ele, Naum, profetizou a condenação de Nínive, ok? Conforme está capítulo 1, verso 1 e 9. E isto ocorreu em, sabe que época? No ano 612, antes de Cristo. Detalhe, o profeta Jonas profetizou, né, que levou a mensagem para os ninivitas se converteram. No ano 721, 22, veio o cativeiro, a Síria levou cativo as 10 tribos do norte. Passaram-se um tempo depois, em 612 a.C., Deus levantou os caldeus na pessoa de Nabopolassar, pai de Nabucodonosor, e destruiu, conquistou o império assírio. Então aí se cumpriu a profecia de Naum. E quem foi Obadias? Eita, Obadias, observe, também foi um profeta. O livro de Obadias é o mais curto livro do Antigo Testamento, tem apenas 21 versículos, nada se sabe do profeta Obadias. A mensagem foi dada aos edomitas, né? Entre os estudiosos sírios, existe uma dúvida sobre a data, mas quando se lê o livro de Obadias, isto é, os 21 versículos, vê que foi uma época em que os edomitas, os descendentes de Esaú, eles menosprezavam, não deram apoio, eles simplesmente perseguiram os judeus que tinham acabado de passar por um grande caos, uma grande destruição. Então os estudiosos entendem que isso foi depois da destruição de Jerusalém, quando os judeus foram dispersos por volta de 587 a 586, mais ou menos antes de Cristo. Muito bem, vimos aí os profetas menores. Agora passei para o tópico 3, que é o livro do Apocalipse. Eita, agora o trem vai ficar esquisito. Apocalipse, vejamos aí em tela. Muito bem, vou ler aqui rapidinho. Observa aqui, ó, Apocalipse, autoria e destinatários. 3.1. Posso ler, Silas? Vamos lá. Então vamos lá, aqui, ó. O dicionário bíblico, o Wycliffe, ou Wycliffe, como queira, assevera que o termo grego Apocalipse significa revelação especial de Deus ao homem em Jesus Cristo, conforme, né? Tá aí as referências bíblicas. De vermelho, no versículo de abertura, o livro atesta ser a revelação de Jesus Cristo. Apocalipse 1:1. Assegura que o propósito, qual é o propósito? É mostrar as coisas que brevemente devem acontecer. Estou em Apocalipse 1, parte B. E apresenta o apóstolo João como seu autor. Então, o capítulo 1, versículo 1, está dizendo tudo sobre a autoria, sobre o propósito, sobre o objetivo. De azul. Quais são os destinatários? São identificados pelas cidades das 7 igrejas da Ásia Menor: Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Filadélfia, Laodiceia e Sardes, conforme Apocalipse 1:11. E, fechando de verde, o livro encerra o cano do Novo Testamento e revela o que, Silas? A vitória de quem, Silas? Final de quem? Do reino de Deus. Sua observação, Silas, por favor. A vida eterna. Tudo bem, pastor. Desde a queda do homem, lá no Éden, né, pastor? A criação do homem, a sua peregrinação do deserto. É verdade. Até a terra prometida, formação da igreja, tal, etc. Deus nunca deixou de se revelar com certeza ao ser humano, principalmente para o seu povo e agora para a sua igreja. O livro de Apocalipse, de autoria de João, né, por Jesus Cristo, traz revelações claras, né? Muito bem. Claras e específicas das coisas que hão de acontecer, principalmente um alerta para a igreja, pastor. E Deus ainda falando com os homens. Com certeza. E também os juízos que virão sobre os pecadores. Maravilha. Desprezar a Deus. Minhas irmãs, meus irmãos, meus queridos, observe o detalhe. Olha o detalhe. A Bíblia é um livro maravilhoso, viu, minhas irmãs? Por isso que leia, estude, tá? Pegue a sua Bíblia, faça um programa de estudo dos livros dos profetas maiores, menores, Apocalipse. E um detalhe, aqui, ó. Assim como o Gênesis é o livro das primeiras coisas,
O Apocalipse, minhas irmãs e meus irmãos, é a consumação, descreve a consumação, né, Silas? De todas as coisas. Né? Gênesis é o alfa e Apocalipse é o ômega. Ok? Muito bem. Eu quero trazer mais algumas observações sobre o primeiro item. Nós estamos no tópico 3, item, ponto 1, autoria, propósito e destinatário. João, observe, João, o apóstolo São João, recebeu a revelação quando estava exilado por amor a Cristo, perseguição, na ilha de Pátimo, durante o reinado de Domiciano, o imperador romano Domiciano, que reinou de 81 a 96 depois de Cristo. Detalhe, o Apocalipse foi escrito mais ou menos por volta de 95 depois de Cristo. E como já vimos na lição, já vimos no slide, os destinatários, Silas, são identificados pelas cidades das 7 igrejas. Está lá em Apocalipse 1:11. E onde é que fica hoje essa região das sete igrejas? Fica na região atual sudoeste da Turquia. Turquia, que tem como capital, como a capital política, não, capital religiosa, cultural, Istambul, onde está a antiga Catedral Santa Sofia, que era a igreja da Igreja Ortodoxa, matriz da Igreja do Oriente. Muito bem, que foi conquistada em 1553 pelo Turco Otomano. Eu quero dizer mais o seguinte, embora a mensagem para as 7 igrejas, está em Apocalipse, sirva para todos os crentes, em todas as partes do mundo, em todos os tempos, em todas as épocas, a mensagem, a princípio, foi dirigida especificamente para os primeiros cristãos. Então, as 7 mensagens de Jesus para a igreja, a mensagem do Apocalipse, a princípio, foi direcionada aos originários, aos cristãos primitivos. Só que as lições espirituais se aplicam para todos nós. Dito isso, passemos para 3.2. Vocês podem para nós? Uma mensagem de esperança. No último ponto, né? Isso. Veja aí, o slide aí, por favor. Olha, que maravilha. O 2.2, a mensagem de esperança. Diz assim, escreve essas coisas que tem visto e as que são e as que depois dessa hão de acontecer. Então se refere ao passado, presente e futuro. Isso. Não, eu estou lendo aqui. É isso mesmo. É isso mesmo, 2 mesmo, tá aí, ó. Observa lá. Isso, é isso mesmo, tá certinho. Tá certo. Tá. Passado, presente e futuro. Isso. No passado, João testificou da palavra de Deus. No presente, todos devem guardar a palavra da profecia. Só um pouquinho, Cília. Aí mesmo, no slide, observe, nós destacamos de vermelho. No presente... Isso. Continue, Cília. No presente e futuro. Isso. No passado, João testificou da palavra de Deus. Isso. No presente, todos devem guardar as palavras da profecia. Isso. Então, no presente, todos devem guardar. Agora estão no presente. E no futuro, irá se cumprir a esperança da volta de Jesus. Que maravilha. Desse modo, o livro nos ensina a viver com Deus no presente, a fim de participar da eternidade com Ele. As revelações do futuro atestam que Deus controla a história. Satanás será derrotado, o pecado será banido, e aqueles que venceram herdarão a nova Jerusalém. Por isso seremos encorajados a clamar, ora vem, Senhor Jesus. E aí a síntese do tópico, está bem claro aí, de tela aí, ó. Qual é a síntese? O sinopse é o livro do Apocalipse, escrito às 7 igrejas da Ásia Menor, traz o que seria? Uma mensagem de esperança, de fortalecimento da fé. Principalmente, minhas irmãs e meus irmãos, nos dias difíceis que nós estamos vivendo. Silas, sua observação, Silas. Como você estava dizendo, revela o presente, passado, futuro, escrito por João, tal. E o ápice, o evento glorioso dessa revelação é o arrebatamento da igreja. Está perto, né, igreja, que está muito perto, a vinda de Jesus. Quando vai ser, Silas? Agora. Por esse... Tem certeza, Silas? Não, eu não tenho data. Brincadeira, não tem data não. Mas que é certo, é certo. Pelo tempo que nós estamos vivendo, não está muito longe. Estou brincando. Os sinais estão bem claros. Para a vinda de Jesus Cristo. O banimento do pecado, a derrota definitiva de Satanás. Então é o seguinte, a mensagem traz para a igreja
estejamos sempre em alerta, porque não sabemos a hora nem o momento que Deus irá arrebatar a sua igreja, ou então nós iremos. Muito bem. Ou subir, né? Viva. O importante é chegar lá, né? O livro nos adverte, a revelação real de Deus para nós. Muito bem, muito bem. E minhas Vocês irmãs... estão vendo agora o presente. Presente. Minhas irmãs e meus irmãos, entendam uma coisa. Olha só, o próprio é um livro muito complexo para muito polêmico, muito discutido. Há diversas escolas teológicas, a escola futurista, preterista, espiritualista, né? Enfim, existe diversas escolas que buscam interpretar o Apocalipse. Porém, o próprio Apocalipse, Silas, dá a dica. Sabe onde está a dica? Está no versículo 19, que está aí na revista, está bem claro. O que é o versículo 19? Fala o quê? Fala das coisas que viste, não é? Está bem claro lá. Escreve as coisas que viste. Quais são as coisas que viste? Está no capítulo 1. Aí vem as coisas que são. Refere-se às 7 igrejas, os capítulos 2 e 3. E as que hão de acontecer depois destas, capítulo 4 em diante, que é coisa futura. A partir do capítulo 6, começa a abertura dos selos, aquela coisa toda, o juízo. Então, de acordo com a boa escatologia, a boa interpretação, nós estamos vivendo os últimos momentos da igreja da Laodiceia, né? No sentido espiritual. Estamos aguardando a qualquer momento tocar das trombetas, porque a trombeta tocará, os salvos ressuscitarão primeiro, e os mortos em Cristo, os salvos serão transformados, os mortos ressuscitarão e juntos subirão ao encontro do Senhor nos ares e aí vai iniciar a grande tribulação. Isso é outra história, isso é mais para frente. Quem quiser aprofundar mais detalhe, o IBADEB tem um curso excelente para você. Mas vai lá, gente, observa, ó, o Apocalipse, fechando, o Apocalipse, minhas irmãs e meus irmãos, é o apogeu da revelação divina. É a revelação final de Deus ao seu povo. Contém a última mensagem de Jesus à igreja concernente à sua vinda. Sabe qual é a outra mensagem? Está em Apocalipse 22, 20b. Qual é a outra mensagem de Jesus? Certamente, cedo, vem. Ora, vem, Senhor Jesus. Fechando, escute, minhas irmãs, meus irmãos, nos evangelhos, viu, Silas? Somos conduzidos a crer em Cristo. Nas epístolas, somos levados a amá-lo, a obedecê-lo. E no Apocalipse, somos convidados, somos orientados a esperar Jesus. Dito isso, fechemos, passemos para a conclusão. Muito bem, vimos na lição 10, né, o tema as profecias despertam e trazem esperança. Vimos a lição tópico 1, vimos os profetas maiores, né? Os profetas maiores, Isaías, Jeremias, Ezequiel, Daniel e etc. Vimos profetas menores lá no tópico 2. No tópico 3, fechamos falando sobre a profecia, né, final, que é o Apocalipse. E agora, conclusão, né, Silas? Vamos lá. É com você a conclusão, conforme está aí no slide. Assim, a conclusão vejamos. aqui, meu amigo. A mensagem dos profetas é de suma importância para despertar o cristão. No livro dos proféticos, a soberania, a justiça e a misericórdia divina estão claramente revelados. Isso. Os fatos narrados comprovam o poder, a autoridade e o controle divino sobre todas as coisas. Eles nos servem de experiência de fé que produz esperança. Maravilha. Silas, suas considerações finais. Pastor, desde sempre, né, como criador de todas as coisas, Deus tem o controle da história do universo. Ele é soberano, né, Silas? Soberano. E por conseguinte, da própria humanidade também. Uhum. Mas ele nunca deixou de falar com o homem, mesmo afastado dele, pastor. Isso. É importante. E pela sua misericórdia tem usado a sua palavra, os profetas, né, comunicando o plano de Deus, a redenção, tudo, trazendo sempre mensagem de esperança, desde a queda do homem até o arrebatamento da igreja. Muito bem. Nos ensina a nos advertir e nos adverte também para esse grande evento. Isso aí. Minhas irmãs, meus irmãos, eu quero dizer o seguinte para todos, que, observe, vimos na lição de hoje que os profetas, tanto os profetas maiores como os profetas menores, foram pessoas, foram instrumentos escolhidos por Deus para anunciar a sua revelação. A mensagem profética, vimos tanto os profetas maiores como os profetas menores,
né? Que a mensagem tinha um propósito. Primeiro, gerar despertamento. Segundo, levar as pessoas ao arrependimento. Terceiro, levar as pessoas ao fortalecimento da fé. E, acima de tudo, né, promover a esperança de que, apesar das batalhas, apesar das lutas, das crises, Deus está no controle da história. Verdade. Minhas irmãs e meus irmãos, atente para essas verdades, né? A mensagem principal dessa lição é: tudo passa, tudo flui, mas Deus é soberano, Ele está no controle e tudo que foi predito vai se cumprir no tempo, na hora dele. A nós resta-nos apenas esperar com paciência, porque com certeza o que há de vir virá, não tardará. Com certeza. Ok, Silas? Com certeza. Suas observações, sua fala final. Bom, meus irmãos, graças a Deus chegamos mais no final de uma aula da lição do número 10. Eu já conclamo os irmãos para a próxima aula, que será a lição número 11. Olha o título: Lucas Atos, o modelo pentecostal para hoje. Então, a Bíblia está sempre trazendo coisas novas, a revista da Escola Dominical. E seja um bom aluno da Escola Dominical, meus irmãos. Isso. Você não negligencia essa oportunidade que você tem de aprender mais e mais a palavra de Deus. Então, graças a Deus chegamos no final. Eu desejo a todos bom proveito desta aula. Passa agora o pastor Isidro para dar o termo desse trabalho. Faço uso das palavras do Silas, dizendo também para os irmãos e as irmãs, que Deus abençoe a todos, Deus seja com vocês. Detalhe, minhas irmãs e meus irmãos, faça um propósito de leitura, leia a palavra, estude os livros dos profetas, você vai ser edificada. Muito bem, agora vamos ministrar a bênção apostólica, estaremos caminhando para os finalmente. Que a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, nosso Pai, a comunhão consoladora do Espírito Santo, seja com todos, hoje e sempre. Amém. ADEB 2022, o ano da renovação espiritual. E a vitória é nossa pelo sangue de Jesus. Deus abençoe a todos. Até a próxima. IBADEB, Instituto Bíblico da Assembleia de Deus de Brasília. Material autodidático. Você também pode estudar por extensão, por ensino à distância ou de forma presencial. Curso de integração ministerial, curso médio e avançado em teologia. E os nossos cursos para ensino à distância, você pode estudar em qualquer lugar do mundo. Curso de integração ministerial, curso médio e avançado em teologia. Em nossos cursos presenciais, cursos de formação em psicologia pastoral, formação em ciência da religião e formação em educação religiosa. Na IBADEB você tem preços a custo acessível. Entre em nosso site e conheça os nossos cursos www.ibadeb.com.br ou pelo telefone 613573 1578. IBADEB, Instituto Bíblico da Assembleia de Deus de Brasília.